Bom dia, Felipe. Tudo bem, senhor Felipe? Cadê o povo, Felipe? Estão em férias? Ah, o Luiz Eduardo está aí, né? Ainda bem. Calma, irão chegar, eu acredito. Estão chegando. Gente, nós vamos começar na página 369, não é isso? O realismo machadiano, não é isso? É isso aí, Felipe? Hein, ô Luiz? É o realismo machadiano, não é isso? Bem, então nós vamos começar a nossa discussão no simpósio de hoje, no nosso sarau de literatura. Nós vamos falar sobre o realismo machadiano, né, turma? Vocês não devem aguentar mais eu falando de Machado de Assis, né? Mas é aquilo, né? Ele está no final do romantismo e começando o realismo, na verdade, né? Machado pega essa parte, né? Também, Felipe, curto muita coisa. Então, olha só, gente, vamos entender mais ou menos o que eles estão falando, depois a gente começa uma discussão, né? Abertos a propostas, aos debates, né? Então, olha só. É unânime o reconhecimento de Machado de Assis como um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, além de inaugurar em nosso país um realismo psicológico sem precedentes, nem continuadores, anunciou a modernidade literária por meio de obras que até hoje se mantêm novas e desafiadoras. O que quer dizer isso, gente? Todo mundo que entende de literatura vai concordar que o Machado de Assis é um gênio da literatura. Por que ele é o gênio da literatura? Gente, se vocês verem algum professor de literatura chegar e falar que Machado de Assis não é um grande gênio da literatura, tem alguma coisa errada. Tá, caia fora, olhe com um olhar diferente, é porque alguma coisa é esquisita. Então, olha só, Machado de Assis, ele implementou o narrador onisciente, né? O narrador em terceira pessoa, como foco narrativo. Depois tem a questão da ironia, a ponto de nós termos que parar a leitura para poder entender se quem está falando é o narrador ou se é a personagem. Então já começa por aí. E depois que ele escreveu, ele fez esse tipo de literatura, que ele produziu este tipo de literatura, ninguém mais o produziu, a produziu. Estão conseguindo entender como começa a situação? Em turma. Bom dia, Rodrigo. Então, ó, essas obras, né, instigam provocam e estimulam tanto o leitor comum quanto a crítica literária, seja pela riqueza de seus procedimentos expressivos, seja pela densidade de sua temática. As principais características do estilo machadiano são a combinação irônica entre riso e melancolia, grifem, gente, a combinação irônica entre riso e melancolia, a criação de enredos não lineares, eu esqueci de falar disso. Gente, não tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Memórias Póstumas, ou seja, morte. Ele começa a explicar o romance de trás para frente, a começar pelo próprio título. Então, não linear, uma linha, né? Não existe uma linha. Com a matéria narrada atravessada por digressões de vários tipos, os diálogos com o cantado, a penetração nos recônditos mais profundos da alma humana, universal e intemporal, ou seja,
A traição que aconteceu lá com o Capitu e com o Bentinho, quer dizer, não houve traição, né? Não estava escrito. Tudo que acontece sempre vai ser real, vai ser atual, vai ser muito contemporâneo. Por isso, gente, que os escritores são imortais. Por isso que existe a Academia Brasileira de Letras, né? E existem os imortais que compõem a Academia Brasileira de Letras. Por que eles são chamados de imortais? Porque eles morrem, a matéria, né, física, eles deixam o plano físico, mas eles deixam a obra literária para todos nós consultarmos e lermos, apreciarmos. Então, por isso que eles são imortais. Eu gostaria que vocês grifassem mais algumas coisas nesse parágrafo. Pode ser, por gentileza? A criação de enredos não lineares, grifem. Com a matéria narrada atravessada por digressões de vários tipos, grifem. Os diálogos com o leitor e a tradição literária nacional e internacional, grifem. Gente, Machado, ele cita Shakespeare, Machado, ele cita Baudelaire, Machado cita Charles Dickens, ele vai citando todo mundo, Dostoiévski, todo mundo ele cita nos romances dele. A ironia sarcástica, como vocês sabem, fina e corrosiva, o humor sóbrio e desencantado, a penetração nos recônditos mais profundos da alma humana, universal e intemporal. Ele sabe como mexer, né, gente? Ele sabe o que falar, ele sabe o que desestruturar uma pessoa. Gente, o Bentinho era extremamente desestruturado, né? Ó, escritor múltiplo, inventivo e desconcertante. Machado de Assis exercitou todos os gêneros literários: poesia, conto, romance, teatro, produziu crônicas jornalistas e ensaios teóricos. Dialogou criticamente com o romantismo e também com as doutrinas positivistas e deterministas, sempre numa perspectiva adiantada em relação à sua época. A visão metafísica relativista de todos os valores e por isso considerada pessimista, a linguagem repleta de ambivalências e de ambiguidades e a compreensão aguda das contradições sociais do país constitui outras marcas do escritor, cuja produção mais amadurecida passaremos a analisar. Então, olha só, turma. Vocês estão vendo, né, que o nosso Machado não é para os fracos. Ó, falar aqui de alguma coisinha aqui, né? Além de memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, pertencentes à chamada fase realista de Machado de Assis, outros romances como Esaú e Jacó... Nossa, Esaú e Jacó, quanto tempo que eu não leio isso? E Memorial de Aires completam a galeria de obras representativas da maturidade literária do escritor. Principais características literárias de Machado de Assis: antecipação da modernidade literária, enredo não linear, a gente já viu isso, né? Presença constante de digressões, acabamos de ver, metalinguagem, diálogos com o leitor e com as tradições literárias, todo mundo sabe que ele para a narrativa e começa a conversar com o leitor. Análise psicológica, psicanalítica dos personagens. A gente vê que o Bentinho, né, que eu falo Bentinho porque o Bentinho é a personagem, junto com a Capitu, que nós mais temos acesso em Machado, né? A gente vê a questão da psicologia forte, humor sutil e permanente, ironia fina e corrosiva, visão metafísica e relativista de valores humanos, o pessimismo. Ó, estudo dos principais romances machadianos, turma. Supostamente escrito por um narrador personagem que resolve contar sua vida do além-título Romance Memórias de Brás Cubas, apresenta foco narrativo em primeira pessoa, o que faz com que a palavra protagonista o monopolize. Além disso, trata-se de um relato aparentemente caracterizado pela isenção e pela imparcialidade, pois quem realiza... Calma aí, gente, eu vou pegar... Eu vou fazer melhor. Só um minuto, turma, por favor, tá?
Memórias. Só um minuto, gente. Eu quero que vocês assistam aqui para ficar melhor, para vocês poderem concretizar, tá? Póstumas de Brás Cubas é um clássico de Machado de Assis, lançado em 1881 e obra inaugural do realismo no Brasil. O livro conta a história de um defunto autor, uma vez que toda a trama é narrada por um protagonista já morto. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Brás Cubas foi em vida filho de um rico comerciante. Sua infância foi de um típico pequeno burguês do Rio de Janeiro imperial, sempre cercado de mimos. Como excitado, se seu pai lhe repreendia na presença de outros, no particular lhe dava beijos. Muito travesso, Brás conta que foi apelidado de Menino Diabo. Em uma de suas travessuras, quebrou a cabeça de uma escrava por ela ter lhe negado uma colher de doce de coco. Prudêncio, um menino escravo de sua propriedade, servia ao herdeiro dos Cubas como cavalinho. As obras mostram os pecados da elite brasileira da época e as injustiças sociais ao mostrar o tipo de atrocidades às quais os negros eram sujeitados pelo Filho do Senhor. Vale lembrar que o próprio Machado de Assis era negro. A parte da infância do protagonista é pouco abordada pelo livro, mas algo que vale a pena ser citado é a relação de Brás Cubas com seu amigo de escola, Quincas Borba. Este amigo vem a ser o protagonista de outro livro de Machado de Assis. Passada a infância, nosso defunto autor revela seu caso com uma prostituta espanhola, a primeira mulher de sua vida. Brás conheceu a bela Marcela quando tinha 17 anos. Ele se apaixona perdidamente pelos encantos da moça. No entanto, a reciprocidade de Marcela tem um preço, e Brás é coagido a presentear sua amada muitas joias e presentes diversos. Como o autor cita: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com as aventuras do jovem, o patriarca dos Cubas manda seu filho estudar na Europa. Em Portugal, Brás revela-se um estudante medíocre, o que não o impede de conquistar o diploma. Bacharel em Coimbra, Brás retorna ao Rio para encontrar sua mãe de cama, e a senhora vem a falecer logo após ver seu filho, em decorrência de um câncer de estômago. Como é dito, foi a primeira perda real de Brás, que até então só havia vivenciado experiências de extrema futilidade. Perdido em sofrimento, o protagonista decide se isolar na casa de campo, para um período de reflexão. Após uma semana, cansado já de solidão, Cubas decide retornar à sociedade e é quando recebe seu pai. O velho Cubas propõe ao jovem duas oportunidades. A primeira, um casamento com uma moça chamada Virgília, e a segunda, uma candidatura a deputado. Seu pai afirma que é essencial para se recuperar logo, dizendo que fundamental era valer pelo que a sociedade pensava. Nesse ponto, e em vários outros momentos, Machado faz lembranças e duras críticas à superficialidade da alta sociedade carioca, usando muitas vezes da ironia que lhe é própria. Disposto a acatar os projetos do pai, Brás retorna à cidade.
Conhece Virgília, começa a namorar e ele prepara sua candidatura. Nesse tempo, vai a Ourives para consertar seu relógio e depara-se com Marcela, que, envelhecida com o tempo, perdera sua beleza e surgira toda deformada. A visão do antigo amor o preocupa, mas, como todos os seus sentimentos, dura pouco. O tempo passa e surge em sua vida Lobo Neves, que arrebata de Virgília e, consequentemente, sua candidatura ao Congresso. A decepção para com os fracassos do filho acelera a morte do pai de Brás. A morte do pai de Brás leva uma discussão junto à sua irmã sobre o destino da herança da família. No fim da querela, os dois saem brigados. Anos passam e Brás Cubas sabe do retorno de sua antiga noiva ao Rio. Como era de praxe para a sociedade, após alguns encontros em bailes, Lobo Neves, antigo rival de nosso herói, convida-o para jantar em sua casa. E é nesse jantar que Brás e Virgília se reencontram e atam sua união, dessa vez às escondidas. Nesse tempo, Cubas encontra alguma função e passa a escrever textos de teor literário e político no jornal. Após certo tempo, Lobo Neves suspeita do romance de sua esposa, o que leva Brás a propor a sua amada uma fuga, ao passo que ela recusa. Ela sugere que passe a se encontrar em uma casinha na Gamboa. Lá havia uma senhora, Dona Plácida, que acobertava as aventuras dos dois. Em certo momento de sua vida, Brás se reconcilia com sua irmã, Sabina. A moça insiste constantemente que seu irmão deve se casar, em decorrência de sua alta posição social. Entretanto, o romance com Virgília está em seu ponto máximo. Além disso, sua amada adúltera estava grávida. Brás já prevê um futuro de glória na política para seu primogênito, porém Virgília perde o bebê. Junto a esse problema, Lobo Neves recebe uma carta anônima acusando o caso de sua mulher. Lobo recebe também um convite para ocupar um cargo político em uma província, o que leva à despedida dos dois amantes. Recluso e solitário, Cubas acaba por encontrar seu velho amigo de escola, Quincas Borba. Nesse mesmo tempo, se apaixona por uma jovem, a Inhá Loló. Em 3 meses ficam noivos, porém mais uma vez a tragédia o atinge e a jovem morre. Junto a seu amigo, Brás se aproxima de uma nova filosofia, o humanitismo, do qual provém a famosa frase: ao vencedor, as batatas. Anos passam, Brás possui já 50 anos e acaba por se tornar finalmente deputado, junto a Lobo Neves. Em 1855, encontra a ainda bela Virgília e conversam sem retomarem o passado. Nessa época ainda almejava o cargo de ministro. Cubas decide também fundar seu próprio jornal. O protagonista se filia também à Ordem Terceira, uma instituição de caridade. Cansou-se disso após alguns meses, mas não antes de, em uma de suas missões de boa ação, descobrir que Marcela veio a falecer. Certo dia, ao chegar em casa, descobre que Quincas Borba viajou para Minas Gerais e que o mesmo estava louco, e pior de tudo, consciente de sua loucura. É nesse momento que, junto a certas reflexões filosóficas, Brás Cubas tem a ideia de criar o Emplasto Brás Cubas, remédio que curaria todas as doenças e daria fama ao nome dos Cubas. É no meio da descoberta de tão genial invenção que ele pega um resfriado que evolui uma pneumonia e a causa de sua morte. Por fim, o já morto autor define um resumo de sua vida. Diz que não foi ministro, não alcançou a celebridade do emplasto, não se casou. Em contraponto, pelo menos não atingiu a semidemência de Quincas Borba e não precisou comprar o pão com o suor de seu rosto. Quem o ouvisse pensaria que saiu quite com a vida, sem ter sido bom ou mal. Entretanto, uma derradeira negativa o levou a ter um saldo positivo com a vida. Como ele diz: não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bem, turma, vocês viram mais ou menos aí que, novamente, nós temos a questão da traição, né? Subjetiva e irônica, né? É sempre mais ou menos assim os personagens de Machado, né?
é uma pessoa que não consegue concluir algo, que é medíocre no que faz. Então, olha só, turma, Enfim, Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao transvertir-se de um defunto autor, substituiu o realismo fotográfico de sua época por um realismo radiográfico, ou seja, que de século está além das aparências, da densidade psicológica do romance, que, como outras obras do autor, antecipa elementos que seriam abordados por Sigmund Freud, ao formular a teoria psicanalítica. Aí, Rodrigo. Elementos do enredo, né? Nascido em berço de ouro, Brás foi um menino malvado e mimado. Na juventude envolveu-se com Marcela, uma cortesã que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Para impedi-lo de dissipar a fortuna da família, o pai o mandou cursar direito em Coimbra, de onde voltou um fiel compêndio da trivialidade e presunção. Ao retornar, quis casar-se com Virgília e tornar-se deputado. Em outro negócio arranjado pelo pai, mas perdeu a noiva e o cargo para Lobo Neves. Mais tarde, pretendendo ser ministro, conseguiu o amor adúltero de Virgília e o cargo de deputado. Em Aloló, outra possibilidade de casamento, arranjada pela irmã, morreu vitimada por uma epidemia. Quincas Borba, um colega de infância que se dizia filósofo, ensinou-lhe o humanitismo e depois enlouqueceu. Por fim, Brás dedicou seu último projeto à invenção do emplástico, com hipocondria, que curaria miraculosamente os males da humanidade. Eu saí de casa para patenteá-lo, contraiu pneumonia e faleceu. Bem, aqui tem um capítulo, que é Virgília. E nós vamos ter que ler Virgília, né? Calma aí, eu tô doido. Gente, alguém poderia me ajudar a começar a ler aqui? Quem poderia ler o primeiro parágrafo, um outro ler o segundo? Quem poderia? Sim. Luiz, você pode ler então para mim, por favor, filho? Verdade, Rodrigo. Posso começar? Pode, Luiz. Okay. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois? A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte das minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, sadia, das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de ímpetos misteriosos. Muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Continua? Por favor, Luiz. Aí tem o leitor. Em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz... Opa, desculpa. Tu que me lês,
Se ainda fores viva quando essas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília, amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Quando te vi, creio que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas Mas dirás dirás tu, tu, como é que ah, podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer, Pascoal, que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante. Isso sim, cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior, que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. É. Neste capítulo, Brás Cubas descreve Virgília, a mulher com quem quis se casar e de quem se tornou amante. Identifique dois textos que exemplificam a situação fantástica com que o romance é construído, o ponto de vista de um defunto autor. Era justamente a senhora que, em 1869, devia assistir aos meus últimos dias. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Gente, vocês me desculpem estar comendo, dando aula, porque eu não tive tempo, eu não consegui, porque eu acordei faltando pouco tempo para dar aula no primeiro ano, foi antes de vocês. Eu tive que correr para tomar banho, porque se eu não tomar banho eu não consigo me concentrar. E aí, tá, me desculpem aí. De boa. Então tá comendo, Felipe, aí também? Então, olha só, leia esta passagem do texto. Não digo... Gente, eu já mostrei minha mãe para vocês. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Eu só não sei se ela está penteada. Mãe, a senhora está penteada? Que eu ia te mostrar os meus alunos do segundo ano aqui. A senhora está penteada? E ela vai se pentear. Ó, o que revela a metalinguagem empregada nesse texto. Turma, vocês lembram o que é metalinguagem? Geralmente a gente estuda metalinguagem em gramática, né? Eu não sei se eu ensinei isso para vocês. Eu acho que eu ensinei no primeiro ano. Ou no nono. No primeiro eu tenho certeza que eu ensinei isso para vocês. E a gente vê em literatura. Metalinguagem é a linguagem da linguagem, lembra? Nós vamos ao teatro assistir a uma peça que fale sobre teatro. Nós vamos ao cinema assistir a um filme que fale sobre cinema. Nós lemos um poema que fale sobre poema. Isso é exemplo de metalinguagem. Lembraram mais ou menos? O que revela a metalinguagem empregada nesse texto? Ó, a metalinguagem revela uma crítica irônica ao romantismo. Está criticando o romantismo. Gente, eu vou apresentar minha mãe para vocês, tá? Eu acho que vocês já viram, né? Vem cá, mãe, por favor. Gente, essa daqui é minha mãe. Vocês estão vendo minha mãe? Mãe, abaixa um pouquinho. Dá oi para eles. Oi, bom dia. Olha o Guilherme está respondendo lá. Oi. Oi. Guilherme, bom dia, bom dia. oi. Oi, boa aula para vocês. Um bom dia. Felipe, Obrigado para a senhora também. linda, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Tchau, gente. Tchau, gente, não. Tchau, mãe. Daqui o Jimmy. O Jimmy, gente, o cachorro, ele veio porque ele fica enciumado e ele também, toda hora, ele vem atrás da gente. Olha, Jimmy, fala com ele. Line. Fala, demônio. Tchau, Jimmy. Tchau, que eu tenho que trabalhar, tá? Vai, Jimmy, tchau. Voltei, gente. Voltei. Valeu, tia.
Então, olha só. Em Aí tem o leitor em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida, que recurso bastante frequente do estilo machadiano pode ser reconhecido. Desculpem o gênero, a concordância de gênero. Gente, é a conversa com o leitor, né? Porque Machado de Assis ele está o tempo todo conversando com a gente, né? Então a gente até se confunde, nós nos confundimos, já não sabemos se ele está continuando o texto ou se ele está falando conosco. Acho que não, Felipe. Nunca parei para pensar nisso, não. Mas acho que não. Antiguidade é posto, né? Eu sou o primeiro, eu sou mais velho. B. Que adjetivos indicam... Gente, Felipe é maluco. Ô, mãe, você não acredita que tem um aluno meu aqui, o Felipe, dizendo que a senhora gosta mais do cachorro do que de mim? Nossas mães são assim, preferem mais os bichos do que a gente. Maior vacilo. Ah, não. Tem um aluno chamado Felipe, que ele está dizendo que a senhora prefere o cachorro a mim. Você não acredita nisso? Você não sabe o que está dizendo. Minha mãe está dizendo que você não sabe o que está dizendo, Felipe. Onde a mãe se preocupa com o animal? Ela está aqui, Felipe, ela está reclamando. Onde que eu vou trocar o meu filho por um animal? Tá vendo? Eu levo pela consideração que eu pelo menos raciocino, né? Que eu sou um ser racional. Note que o narrador comenta... Não. Que adjetivos indicam as características psicológicas de Virgília? Atrevida, voluntariosa, faceira, ignorante, pueril. Vocês sabem qual é o significado da palavra pueril? Segundo ano. Segundo ano. Vocês sabem qual é o significado da palavra pueril? Não vale procurar no Google. Pueril é infantil, é sinônimo de infantil. Ah, não me venha com essa atitude. Deixa de ser infantil, Felipe. Ah, deixa de ser pueril, Felipe. Uma vez no sexto ano, minha mãe está achando que estou brigando com vocês. Uma vez no sexto ano, uma professora minha de gramática perguntou o que era pueril. E eu tinha lido na aula, não sei de quê. Aí eu falei assim, infantil. Ela fica assim para mim, eu não, professora. É porque eu já tinha lido uma semana antes um texto que tinha essa palavra. E eu fui procurar o significado. Tirei onda, hein? Saber tudo. Note que o narrador comenta ironicamente com Virgília o modo como a descreveu, como se estivesse conversando com ela. Em sua opinião, esse tom de conversa entre narrador e personagem é desconcertante para o leitor? Sim ou não, turma? Sim, justifique. Pois o narrador, que já está morto, transforma a personagem em leitora do romance, misturando elementos de ficção e elementos de realidade, o que vai de encontro às expectativas do leitor. B. Identifique o tema desse comentário e explique o ponto de vista do narrador a respeito dele. O tema é a diferença entre a linguagem do passado e a do presente. O ponto de vista é que ambas são sinceras. 6. Segundo o narrador, o poder de restaurar o passado nos faz senhores da Terra. De acordo com o texto, o que acontece quando exercemos esse poder, gente? Vamos lá, adquirimos consciência da instabilidade das nossas impressões e da vaidade dos nossos afetos. Começa a questão do orgulho, né? Não vou fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? A pessoa não me dá uma ideia, não me dá uma moral, né? A pessoa não me valoriza, então por que eu tenho que fazer? A gente começa a refletir, né, sobre nossas atitudes e o que também nós vamos... Gente, amor é uma troca, né? Eu acho que reciprocidade é essencial em qualquer relação. Ou uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação familiar. Não pode ser só alguém se doando, tem que ser todo mundo, né? Senão como fica? Identifica as palavras desse capítulo que acentuam uma característica da obra de Machado de Assis, o ponto de vista negativo sobre o ser humano. Olha lá, gente, as palavras estabilidade e vaidade. Diferente aos seres humanos, mostra a negatividade que caracteriza a obra de Machado. Quer dizer, o ser humano é instável, o ser humano é vaidoso, né? A vaidade dentro de uma negativação, né?
de uma negatividade. O capítulo termina como uma digressão filosófica que reafirma a ironia pessimista do narrador sobre a espécie humana. Explique o procedimento pelo qual essa digressão é construída. O narrador constrói a digressão por meio da comparação entre as etapas da vida humana e as da edição de livros. Gente, marquem um X aí, por favor, em Quincas Borba. Há alguma dúvida até aqui? Bem, gente, então é isso, tá? Obrigada pelo dia, obrigada pela manhã. Fiquem com Deus e um beijo nas crianças, tá?